Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que foram por ele e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, toda autoridade procede de Deus, dentro ou fora da igreja. E as autoridades, o que Paulo nos fala aqui, as autoridades são constituídas por Deus para uma boa ordem. As autoridades são constituídas por Deus para que haja harmonia. Então, as autoridades dentro ou fora da igreja são constituídas para o nosso bem. Vamos orar, vamos louvar a Deus, agradecer ao Senhor pelas autoridades que Ele tem dado para o nosso bem. Grande Deus, louvamos o Teu nome por mais um dia de vida, te louvamos pela saúde, te louvamos pela nossa família, te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós também queremos te exaltar neste momento pelas nossas autoridades. Ó Deus, obrigado pelas autoridades que o Senhor constituiu para o nosso bem. Obrigado, ó Deus, pela nossa liderança da igreja, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Nós te adoramos, ó Deus, porque tudo que o Senhor faz é para a tua glória e para o nosso bem. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 45 do Inário Novo Cântico, hino de número 45.
Louvado seja Deus. Abramos nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17 é o texto base de nossa lição nesta manhã. Hebreus capítulo 13, verso 17. A nossa lição de hoje tem por tema a igreja e sua liderança. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós nos achegamos diante da Tua palavra mais uma vez e suplicamos que o Teu Santo Espírito possa nos edificar. Que nessa manhã, ó Deus, nossas mentes e corações possam ser edificados pela Tua palavra, pela mediação do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, hoje vamos meditar sobre a relação entre a liderança, a igreja e a liderança. A liderança é algo que existe desde que o mundo foi constituído, ou o mundo foi criado. Deus estava na eternidade, criou o mundo, criou o universo, e especificamente falando sobre a Terra, ele criou o planeta Terra e constituiu o homem e a mulher como mordomos. Ele constituiu o homem e a mulher como gerentes de toda a criação, ou seja, Deus, como líder de todo o universo, de toda a criação, ele institui o homem e a mulher como seus representantes, ou seja, primeiramente temos a liderança de Deus e temos aí também a liderança da humanidade, primeiramente Adão e Eva. E quando a gente fala a respeito de liderança dentro da igreja, isso é algo de muito debate, porque muitas lideranças elas acabam dividindo as igrejas, e não é difícil encontrarmos histórias de lideranças que simplesmente dividiram as igrejas. É claro que cada ser humano ele tem um tipo de pensamento, cada ser humano tem a sua filosofia de vida ou filosofia de liderança. E muitas vezes essas filosofias de liderança elas estão em conflito, ou elas entram em conflito. Há aqueles que acham que a igreja ela deve ser administrada como uma empresa, que ser líder na igreja é a mesma coisa do que ser líder numa empresa. E há igrejas que acham que os líderes, que os pastores, presbíteros, na verdade são seus funcionários. Essas são duas visões extremamente erradas a respeito da liderança dentro da igreja. Ou seja, o líder, ou seja, os pastores, os presbíteros, não podem olhar para a igreja como uma empresa, administrar uma igreja como se administra uma empresa, mas a igreja também não pode olhar para os seus líderes como se fossem seus funcionários. E outro grande problema que nós encontramos são líderes que se recusam a ser liderados, ou seja, líderes que infelizmente só sabem mandar. Este é um grande problema.
E quando existe uma autoridade superior sobre ele, ele se recusa a obedecer. Eu me lembro de um pastor que foi disciplinado já há algum tempo, pastor muito conhecido, e no momento em que ele foi disciplinado, ele não ouviu o presbitério, ele se recusou a reconhecer a autoridade do presbitério, saiu e criou a sua própria igreja. Então, a liderança precisa entender que acima dela existe outra liderança. Na nossa igreja, por exemplo, na igreja presbiteriana, nós temos o conselho da igreja, nós temos o presbitério, nós temos o sínodo, nós temos o supremo concílio. Então, é necessário saber que nós temos alguém acima de nós regendo para o nosso bem. Então, isso é liderança. E mesmo se alguém disser, não, porque, na igreja presbiteriana, na verdade, a base da igreja presbiteriana está no conselho da igreja local. Mas, mesmo se alguém tiver o presidente do Supremo Concílio, ele tem que entender, primeiro, ele não governa sozinho, e em segundo, acima dele está Deus. Então, mesmo que alguém suba todos os degraus da liderança dentro da igreja, e ele nunca ocupará o lugar de Deus. Deus sempre estará acima dele. Então, é necessário sempre ouvir os líderes superiores. É sempre necessário ouvir quem está acima de nós. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar desta relação que deve ser harmoniosa entre liderança e igreja. E o nosso primeiro tópico tem por título aí, desfazer a confusão. Então, texto que nós lemos aí de Romanos capítulo 13, nos fala toda a liderança. É claro que, especialmente ali em Romanos capítulo 13, ele fala num contexto de liderança civil, mas ali ele afirma que toda a liderança, não é apenas a civil, mas toda a autoridade procede de Deus. Toda a autoridade, dentro ou fora da igreja, procedem de Deus. Deus instituiu toda a liderança. Então, como falamos lá no início, Deus instituiu o homem e a mulher como cuidadores. Deus instituiu o homem e a mulher como autoridade sobre a sua criação. E essa autoridade, ela não é ilimitada, ou seja, nós como mordomos de Deus, mesmo que Ele tenha nos dado domínio sobre toda a sua criação, nós não podemos fazer tudo o que quisermos. Por exemplo, destruir a criação. Nós não podemos. Então, somos mordomos de Deus, mas entendendo que somos chamados para fazer a vontade suprema de Deus. Então, o mordomo, ele tem que entender que a casa não é dele. Ele administra algo que não é dele. Portanto, ele não pode fazer o que ele quiser. Assim também nós, como mordomos, como gerentes de Deus sobre a criação, a nossa liderança, ela é limitada. E a liderança na igreja, ela foi instituída pensando primeiro em ordem, santidade, edificação e aperfeiçoamento. Foi por isso que Deus instituiu pastores, presbíteros e diáconos, para que haja na igreja ordem, santidade, edificação e aperfeiçoamento. Imagine quando nós olhamos especialmente para o livro de Juízes, nós vemos a necessidade de liderança, porque Israel, antes do tempo dos juízes, no tempo dos juízes, a Bíblia é clara ao afirmar que
sistema de Israel, o país estava uma bagunça porque não havia rei. E de tempos em tempos, para que houvesse ordem, Deus levantava um juiz. Então, liderança é algo essencial para que haja ordem. Ou seja, quando Deus levantava um juiz, o povo se unia, havia uma organização. Quando Deus levantava um juiz, o povo buscava mais a Deus, o povo se voltava para Deus. Quando Deus levantava um juiz, então o povo, ele tinha, como ele estava organizado, ele tinha vitória sobre as suas batalhas. Então, liderança é fundamental, e nós vemos especialmente no livro dos Juízes. Por quê? Porque quando tinha um juiz, o juiz ele liderava o povo e o país andava, o país andava em ordem quando havia um juiz. E vemos essa necessidade também mesmo na época dos reis. Quando havia um bom rei, quando um bom rei governava, o país ficava em paz e havia prosperidade. Agora, quando havia um péssimo rei, quando havia um mau rei sobre o trono de Israel, a gente vê que tio Renato, seja bem-vindo. Quando havia um péssimo rei, não é apenas a questão espiritual, que é claro que o rei, como representante de Deus, também era um líder espiritual, mas quando havia um péssimo rei, a gente percebe que justiça social, o país ficava ou virava uma bagunça. Então a liderança, ela é fundamental para esta ordem. E não precisamos olhar para trás, não precisamos olhar tão longe na história, não precisamos voltar alguns milênios aí para perceber a necessidade de uma liderança. Olhamos aí também para os nossos governantes. Então, quando há um bom governante, a cidade prospera, o Estado prospera, o país prospera. Mas quando há uma péssima liderança, o que acontece? Desordem. Então, Deus levantou a liderança dentro da igreja para que haja ordem. Deus levantou a liderança dentro da igreja para que haja santidade. Deus levantou a liderança dentro da igreja para que haja aperfeiçoamento e edificação. Então, esses princípios são fundamentais para compreender a liderança dentro da igreja. No Antigo Testamento nós temos, não apenas no Antigo, mas no Antigo e no Novo Testamento, há inúmeras lideranças aí levantadas por Deus, e todas elas refletem o cuidado do Senhor para com o seu povo. Então, a liderança reflete o amor, o cuidado, o zelo de Deus, e aliás, eles são representantes de Deus no cuidado do seu povo. E muitas vezes nós adotamos modelos fora da Bíblia, e acabamos nos afastando do modelo bíblico. A Bíblia é suficiente. A nossa única regra de fé e prática para administrarmos a igreja é de fato a palavra de Deus. Agora já não está tão na moda a palavra coaching, mas há cerca de até um ano atrás, a palavra coaching estava na moda. E muitos pastores estavam fazendo cursos de coaching. E isso acabou afetando a pregação do evangelho. Pastores, na verdade, não estavam sendo pastores, estavam sendo, na verdade, apenas motivadores. É claro que o pastor, ele tem que motivar a sua igreja, mas o papel fundamental do pastor não é ser um motivador, é levar a palavra de Deus e aliás, é trazer o povo para os caminhos do Senhor.
Esse é o papel da liderança, pastores, presbíteros. Então, existe um grande problema quando nós achamos que os modelos bíblicos ou o modelo bíblico de liderança, ele não é suficiente. É claro que tudo o que nós conhecemos, ele é importante. O nosso conhecimento periférico é importante. Por exemplo, Moisés passou 40 anos liderando as ovelhas do seu sogro no deserto. E toda aquela experiência foi essencial para que posteriormente ele caminhasse, ele conduzisse o povo de Deus por aquele local. Sim, todo conhecimento ele é útil, todo conhecimento é importante, mas a gente não pode substituir todo outro conhecimento. É um conhecimento extra, todo outro conhecimento deve ser agregado, mas agora o modelo bíblico não pode ser substituído. E qual é o problema do coaching? Que foi o exemplo que eu citei aqui. Seja bem-vindo, Vande. Qual é o problema do coaching que nós citamos aqui há pouco? O problema é que os pastores substituíram o modelo bíblico pelo modelo do coaching. Então a pregação genuína, a confrontação de pecados, ela foi retirada. Então é como se as pessoas dissessem, como se esses pastores dissessem, não, esse modelo aqui é melhor do que o modelo bíblico. Foi feita uma junção entre os dois modelos e o modelo do coaching sobressaiu e o modelo bíblico foi reduzido. Houve um reducionismo do modelo bíblico. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos entender que o modelo bíblico é suficiente. O pastor ele deve estudar administração, sim, se ele puder estudar, que faça o curso de administração. Se ele puder fazer curso de liderança, é bom. Sim, todo curso ele é bom, porém todo conhecimento agrega. Porém, o grande problema, como aconteceu no modelo do coaching, é substituir o modelo bíblico. Não é um acréscimo, como por exemplo Moisés, que passou 40 anos no deserto, conhecendo o deserto, e aquele conhecimento foi agregado, aquele conhecimento foi adicionado, mas aquele conhecimento não substituiu a palavra de Deus. Então, aquele conhecimento estava a serviço da palavra de Deus. É isso que devemos entender. Há muitas pessoas que chamam os crentes de alienados, de bitolados, porque nós damos ênfase à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ocupa primazia na nossa vida. Mas não é isso. A palavra de Deus, nós não somos bitolados, nós somos crentes. Essa é a diferença. Nós cremos na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Por isso, a palavra de Deus ocupa a primazia na nossa vida. Porque entendemos que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Qual deve ser o relacionamento da igreja com a sua liderança? Como a liderança deve agir em relação à igreja? E qual a relação entre a igreja, ou como a igreja e a sua liderança devem se relacionar? Então, a nossa lição vai procurar responder algumas dessas perguntas nesta manhã. O segundo ponto diz: líderes não proprietários. Líderes não proprietários. Hebreus capítulo 11, 17 nos traz alguns princípios fundamentais para que nós compreendamos o modelo bíblico de liderança. E ele diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque isso não aproveita a vós outros.
Então, Malaquias capítulo 6, verso 4, nos diz que Deus estabeleceu líderes para cuidarem atentamente do seu povo. E o texto fala ali exatamente, Pastor Fabiano, seja bem-vindo. E o texto fala ali de Moisés, Arão, Miriam, que Deus instituiu para que tirasse o povo do Egito. Então, Deus sempre instituiu líderes para o bem do seu povo. E a palavra velar é a mesma palavra, ou significa vigiar. É o mesmo termo que é aplicado aos sentinelas, ou seja, os líderes que Deus institui para o seu povo são sentinelas. Não sentinelas que devem ficar vigiando a vida do povo. Eu, sinceramente, não acho que esse é o papel do líder, do pastor ou presbítero, ficar vigiando a igreja, ficar vigiando as pessoas. Não, de forma alguma. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Pastor não tem que ficar vigiando a vida de ninguém. Nós fomos chamados por Deus, todos nós fomos chamados por Deus para viver de acordo com a sua palavra. E cada um de nós, ele é responsável. Deus nos constituiu como seres responsáveis. Portanto, o pastor não tem que ficar como detetive de vida de ninguém. Ele deve zelar pela sua vida, sim, pela minha vida, sim. Os pastores, presbíteros, eles devem zelar por nós, mas eles não são detetives da vida de ninguém. Então, líderes, eles não são donos. Pastor, presbítero, diácono não é dono da vida de ninguém. E muito me assusta igrejas onde o pastor diz: olha, meus irmãos, esse aqui, especialmente nessa época, esse aqui é o candidato da igreja, e toda igreja vota naquele candidato. Me preocupa muito isso. Inclusive tem até uma grande discussão no Supremo Concílio, no STF, a esse respeito. Não é papel da igreja dizer, ou não é papel do líder da igreja dizer em quem você deve ou não votar. Não é papel do líder ordenar a sua vida, dizer com quem você deve ou não casar. É claro que o pastor, os presbíteros, especialmente o conselho da igreja, se ele percebe que essa pessoa com quem você, enfim, com quem alguém da igreja vai estar namorando, quando ele percebe que essa pessoa não agrega, que há perigos à frente, ele deve alertar. Sim, ele deve alertar. E já vi casos de pessoas, de um pastor aconselhar uma igreja, dizer: olha, minha filha, não case, olha a vida desse rapaz. E de fato o rapaz era um mulherengo, e a menina era uma menina jovem da igreja, e o pastor chamou os dois. Ele falou na frente do rapaz: olha, eu não aconselho esse casamento, esse rapaz não vai ser, e disse na frente dele, esse rapaz não será um bom marido. E esse pastor é um pastor muito sério, conheço, respeito muito. E ela disse: pastor, eu não vou ouvir o seu conselho, eu vou casar, eu amo esse rapaz, eu vou casar com ele mesmo assim. Tudo aquilo que o pastor disse aconteceu em menos de um ano. Ele não deixou aquela vida boêmia por causa do casamento. Então, pastores, presbíteros, eles são chamados por Deus exatamente para isso, para nos alertar, para zelar da nossa vida espiritual. E há certas coisas que influenciam. Um mau casamento, por exemplo, influencia na nossa vida espiritual.
Portanto, os líderes, eles são responsáveis diante de Deus. Eles não são donos, mas são guias zelosos de Deus para a nossa vida. E eles são responsáveis pelo desenvolvimento do povo. E desenvolvimento do povo, não estamos falando aqui em crescimento da igreja, porque isso é diferente. Paulo diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O crescimento da igreja é diferente de edificação, é diferente de desenvolvimento. Estamos falando aqui de crescimento espiritual, de desenvolvimento humano. Então, nesse aspecto, os pastores e presbíteros, eles são responsáveis, sim. São responsáveis diante de Deus. Então, ser líder dentro da igreja é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos diante de Deus. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, fazemos em nome de Deus. Então, pastores e presbíteros têm essa responsabilidade. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi chamado como atalaia de Deus. E qual era o seu papel como atalaia? Transmitir a palavra de Deus. Transmitir a palavra do Senhor. E muitas vezes Ezequiel, ele teve que puxar a orelha do povo, ele teve que chamar a atenção. Muitas vezes Ezequiel teve que chamar o povo para de volta para o caminho. Então ele teve que puxar a orelha do povo. Ser líder era isso. Ser líder não é apenas dizer palavras bonitas, estar à frente do povo, usando roupas bonitas. Não. Ser líder é chamar a atenção quando necessário. E Ezequiel, ele deveria zelar pela palavra de Deus, e deveria transmiti-la ao povo e também zelar pelo povo. Essa é a função dos pastores e presbíteros. Primeiro, zelar pela palavra de Deus. A igreja é regida não pela vontade deles, não é gerida, não é administrada de acordo com o coração deles. Eles não podem fazer o que eles querem, mas eles devem zelar pela palavra de Deus. A igreja deve ser gerida de acordo com a palavra de Deus. Então, pastores e presbíteros devem zelar pela palavra de Deus, transmitir esta palavra ao povo e zelar pelo bem do povo. E a igreja, do outro lado, deve se submeter à liderança. A igreja deve ouvir e obedecer os seus líderes. Então, o relacionamento entre a igreja e os seus líderes tem por objetivo a glória de Deus. Quando pastores e presbíteros zelam pela palavra e eles transmitem essa palavra e cuidam e zelam da igreja, a glória de Deus é promovida. Deus é glorificado neste relacionamento. O relacionamento entre a igreja e sua liderança. E como falamos, pastor, ele não pode fazer o que ele quer. Presbítero não pode fazer o que ele quer. Embora encontremos aí Brasil afora alguns líderes que de fato mandam na igreja, são coronéis da igreja, se acham donos da igreja. Há sim no Brasil afora liderança assim, pastores e presbíteros, que acham que são os donos da igreja, mas não são. A igreja tem um dono, e esse dono é Cristo. A igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo. Pastores e presbíteros são representantes de Deus. E o representante, ele não está ali para fazer a sua vontade. O representante está ali para executar a vontade do seu representado. Portanto, se algum pastor ou presbítero ele está indo contra a palavra de Deus para fazer a sua própria vontade, temos os meios legais para destituí-los. E
há um outro perigo tão grave quanto aos pastores que querem mandar na igreja, são os coronéis, eles mandam na igreja. E há pelo outro lado um problema tão grave quanto, que são os pastores que não confrontam a igreja. Pastores que, se alguém precisa ser chamado a atenção, ele não chama. Muitos têm medo muitos pensam no pastorado como se fosse um emprego. Se eu chamar a atenção, eu vou perder o meu posto de pastor. Se eu for chamado a atenção, a igreja vai me mandar embora. E qual o problema? Se a igreja mandar embora, eu já vi conselhos dizendo para o pastor, aqui o senhor não pode falar sobre isso, isso e isso. O conselho chega para o pastor e dá uma lista. O senhor não pode falar sobre isso. E qual deveria ser a função desse pastor? O que esse pastor deveria fazer? Então, eu não aceito pastorear essa igreja. Se eu não tenho liberdade para confrontar, se eu não tenho liberdade para admoestar a igreja, a autoridade sobre a minha vida, é claro que a gente reconhece que o conselho também é a autoridade de Deus sobre a nossa vida, mas o pastor ele não deve ver o pastorado como um emprego. Ele não deve ver a igreja como um emprego. Eu vou ficar aqui, vou falar tudo o que é agradável, vou só agradar o povo para que eu mantenha o meu emprego. Não. Primeiro, quem nos sustenta é Deus. Deus sustentou o seu povo no deserto onde não havia nada, ninguém morreu de fome. O compromisso do líder, especialmente do pastor, é em primeiro lugar com Deus. E ter compromisso com Deus é às vezes chegar e dizer uma palavra dura, é chegar e confrontar. E nem todo mundo que diz palavras agradáveis são de fato nossos amigos. Amigo de verdade, e estamos falando aqui de um âmbito fora da igreja, até mesmo fora da igreja, amigo de verdade, que se preocupa de verdade, ele chega e diz verdades na nossa cara. E essas verdades são para o nosso bem. Então, liderança da igreja, e eu já vi, não apenas pastor, mas já vi conselho, já vi presbitério com medo de confrontar pecados, com medo de chegar e dizer, você precisa mudar de postura, essa postura não é de um cristão. Já vi presbitério fazendo isso, ou negligenciando. Não, nós temos medo de mexer com isso, nós temos medo de confrontar tal pessoa. Medo por quê? Deus é conosco. Então, o líder, ele não pode, primeiro, pensar que ele é o dono da igreja, mandar e desmandar. Segundo, ele não pode ser negligente. Se ele tiver que chamar a atenção de alguém, ele tem que chamar a atenção de alguém. Se ele tiver que disciplinar alguém, ele deve disciplinar, de acordo com a palavra de Deus. Os líderes eles devem estar conscientes, primeiro, da sua vocação, e em segundo lugar, trabalhar com zelo. Eles devem estar conscientes da sua vocação. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para cuidar do seu povo, e eu vou fazer com zelo. O texto é claro. Os líderes, pastores, presbíteros, eles darão conta a Deus da sua liderança. Eles darão conta a Deus dos seus liderados. Terceiro ponto, liderados humildes, não rebeldes, orgulhosos.
o texto base aí nos diz que nós devemos ser submissos à nossa liderança. E por quê? Porque eles zelam pela nossa alma. Porque eles zelam pela nossa alma. Me lembro quando eu era adolescente, eu caí num buraco e cortei a perna. Cortei muito fundo, foi um corte muito profundo, um corte muito feio. Fui levado ao hospital e chegando lá, o médico aplicou anestesia, a anestesia não funcionou. E eu estava em choque, era muito sangue, perdi muito sangue, um corte muito profundo na perna. Chegando lá, o médico aplicou anestesia, a anestesia não pegou devidamente. E ele pegou uma tesoura, uma pinça na verdade, em forma de tesoura, pegou alguns chumaços de algodão e estava lavando a ferida. Lembro até hoje, isso há quase cerca de 30 anos atrás. Lembro até hoje da sensação daquele algodão passando dentro da minha perna. Depois de lavado, ele passou o remédio. Depois ele foi costurar a minha perna. Lembro que eu gritava de dor. E médico até bem humorado para lidar com aquela situação. Mas, e lembrando hoje, olhando para trás, cerca de 30 anos depois, vejo a postura dele como uma postura correta. Eu gritando, reclamando de dor, e ele brincando comigo, dizendo que eu não estou sentindo nada. E foi costurando a minha perna. E eu sentia a agulha entrando e a linha queimando ali a minha perna. E ele costurando. Por quê? Porque era o que tinha que ser feito. Era o que precisava ser feito. Então, devemos entender isso. O líder, ele tem que fazer o seu papel. Eles zelam pelo nosso bem. Eles não têm que dizer o que a gente quer ouvir. Eles não têm que fazer o que a gente quer que eles façam. Eles devem fazer o que eles têm que fazer. Eles devem obedecer a Deus. E nós, mesmo que doa, nós devemos entender que é para o nosso bem. Mesmo que doa ser chamado a atenção algumas vezes, sim, dói. Mas devemos entender que é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E como falamos, a glória de Deus deve ser o resultado deste relacionamento. Ouvindo os nossos pastores e presbíteros sendo fiéis a Deus, zelosos pela palavra, chamando a nossa atenção quando necessário. E nós, como igreja, devemos ouvir. Nós, como igreja, nós devemos obedecer. E, aliás, a nossa postura com os nossos líderes deve ser uma postura de respeito, mesmo quando eles erram. E eu me lembro de Davi, por exemplo. Davi já havia sido ungido como rei, mas ele ainda não era, de fato, o rei de Israel, sendo perseguido pelo rei Saul, tendo a oportunidade, algumas vezes, de matar Saul, e os seus companheiros ali incentivando, dizendo: olha, Deus te entregou o teu inimigo, vai lá e mata Saul. Ele está desarmado, ele está sozinho, vai lá e mata ele. Davi diz: não, ele vai prestar contas a Deus. Eu tenho a minha responsabilidade. Ele foi instituído por Deus. Ou seja, Davi demonstrou respeito. Saul estava errado? Sim, Saul estava errado.
mas Davi demonstrou respeito porque Saul era o ungido de Deus, ainda era o ungido de Deus. E ele diz: Saul vai prestar contas a Deus. Porém, a nossa postura diante das nossas lideranças, mesmo quando elas estão erradas, existe a maneira certa de agirmos. Então, se um líder ele se desvia do caminho, se ele se desvia da sua função, nós temos os meios legais para tomar as providências. Primeiro, comunicamos o conselho. Se o conselho está errado, primeiro comunicamos o conselho. Se o conselho não toma as devidas mudanças, não proporciona as devidas mudanças, as devidas correções, então nós mandamos uma carta para o conselho, para o presbitério através do conselho. Então tudo passa pelo conselho. Então nós temos os meios legais de fazermos as coisas. Não é apenas, o pastor está errado, o conselho está errado. Sim, vamos ajudá-los. Mas enquanto eles estiverem fiéis à palavra de Deus, nós como igreja, nós devemos ouvi-los. Mas o pastor chamou a minha atenção. Mari, seja bem-vinda. Mas o pastor chamou a minha atenção. Ele zela pelo seu bem. Então, irmãos, nós como igreja, nós devemos entender que os pastores e presbíteros são para o nosso bem e por isso devemos obedecer. Larissa também está nos assistindo, o Vandinho, o Vitor, um grande abraço aí para vocês. Então, o nosso compromisso como igreja é ouvir os nossos líderes. O papel dos líderes é o papel de cuidado. E o nosso papel como igreja é entender que Deus colocou essas pessoas nas nossas vidas para o nosso bem e, portanto, eles são representantes de Deus. É como no caso que citamos anteriormente, o caso de Davi e Saul. Saul estava errado? Sim, estava. Mas Davi entendia que ele era o representante de Deus. Então, não é dizer, olha, o pastor ele está errado. E pastores erram. E erram, são seres humanos também. Presbíteros também erram, são seres humanos. Mas o nosso papel não é apenas criticar. E, aliás, não deveríamos criticar. Deveríamos agir, fazer como nos diz a Bíblia. Se o teu irmão pecar contra ti, serve para o pastor também. Se o teu pastor pecar contra ti, vai e conversa com ele. E então cabe a nós ouvirmos os nossos líderes, cabe a nós obedecermos aos nossos líderes. Então, quando existe essa harmonia entre igreja e liderança, a glória de Deus é promovida. Então, da mesma forma, quando há um conflito entre igreja e pastor, igreja e conselho, o que vemos é o quê? Comentários externos. O que vemos é o nome de Deus sendo envergonhado. E quantas vezes nós vemos isso acontecendo, o nome de Deus sendo envergonhado por causa da relação entre a igreja e sua liderança. E existem aí exemplos ruins de relação entre a igreja e o povo de Deus e seus líderes. Vemos, por exemplo, quando o povo estava no deserto. O povo chegou para Arão e disse: Arão, Moisés foi lá para cima conversar com Deus, morreu, e agora a gente quer que você faça um bezerro de ouro aí para a gente. O povo mandando no seu líder, e
O líder, não querendo perder o seu posto, tá bom. Toda vez que a relação entre a igreja ou entre o povo de Deus e o seu líder não é harmoniosa, toda vez em que essa relação não é harmoniosa, o que nós vemos um prejuízo para os dois lados. O nome de Deus não é glorificado. Então, os líderes, eles são capacitados por Deus para verem coisas que nós geralmente não vemos, que a igreja geralmente não vê. Os líderes são capacitados por Deus para cuidar e proteger do seu povo. Então, quando o pastor ele diz algo, quando o conselho diz algo, nós devemos entender, Deus está capacitando esses homens para verem algo que nós não estamos vendo. Vamos ouvir, vamos obedecer. Então, a Bíblia nos chama a submissão e compromisso com as nossas lideranças. E como falamos antes, essa liderança não deve ser cega. Se o pastor te pede algo que não está aqui, se o pastor te pede algo que conflita com a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, é o que Paulo diz, seja anátema, seja maldito. Se o pastor te pede algo que vai contra a palavra de Deus, denuncie. Primeiro fale com ele, que a postura dele não é uma postura adequada. Se ele não se corrigir, denuncie ele para o conselho. Se o conselho não tomou providência, denuncie ao presbitério. O presbitério não tomou providência, denuncie ao sínodo. Nós temos os meios legais. Nós não, e temos visto aí pastores pelo Brasil afora se metendo em coisas que não deveriam se meter, tentando governar a vida dos outros. Isso não é função do conselho da igreja, isso não é função do pastor. Então, todo pastor que pede algo que vá contra a Bíblia, e já teve até um caso aí, me parece que foi em Vitória, no Espírito Santo, de um pastor que mal conhecia a Bíblia, num erro de leitura da palavra de Deus, dizendo que Deus havia mandado adulterar. Olha, Deus está mandando adulterar aqui. E esse pastor, ele foi humilhado pelo repórter, porque o repórter simplesmente leu o texto com a pontuação adequada. Então, não é ouvir e obedecer cegamente. Não. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. E devemos, até mesmo na nossa leitura da palavra de Deus, não é que devamos pôr restrições à obediência à palavra de Deus. Não. Nós devemos ler e entender a palavra de Deus. E devemos fazer a diferenciação entre o que eu entendi e o que é de fato. Então, devemos sempre ler a palavra de Deus em submissão ao Espírito Santo. É fundamental, irmãos, entendermos que este livro é um livro espiritual e nós somos carnais. Sem a orientação e sem a iluminação do Espírito Santo, nós jamais entenderemos adequadamente a Bíblia. É o Espírito Santo que nos conduz ao verdadeiro entendimento da palavra. E nós, como igreja, temos o compromisso, primeiramente, o nosso primeiro compromisso é o compromisso com Deus, através de sua palavra. O nosso segundo compromisso, sim, é com a nossa liderança. O nosso segundo compromisso é obedecer à nossa liderança, se eles estiverem de acordo com a palavra de Deus.
Se os nossos líderes forem fiéis à palavra de Deus, nós devemos ouvir. Se os nossos líderes não estão seguindo a palavra de Deus, entre eles e a palavra, nós ficamos com a palavra. Então, nós somos chamados a um compromisso e obediência. Mas esse compromisso e essa obediência estão ligados à palavra. Ligados à palavra de Deus. Então, a vontade de Deus é sempre o parâmetro. Se a palavra do pastor, se a palavra do conselho, ela está em consonância com a vontade de Deus, devo obedecer. Se não estão em consonância com a palavra de Deus, eu fico com a palavra. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso, a importância de eu e você conhecermos a Bíblia. Não é apenas ouvir a palavra que é pregada 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Não. Ainda que houvesse culto 7 dias por semana, nosso compromisso é primeiramente com Deus através da sua palavra. Então, a igreja que ama a Deus é submissa a Ele e aos líderes instituídos. Larissa e Vitor, amém. Deus abençoe vocês. Então, irmãos, nós devemos ouvir e obedecer aos nossos líderes. Pastor, presbítero, diácono é alguém que zela pelo nosso bem. E nós devemos ouvir. Nós devemos obedecer. Cegamente? Não. Se eles estão de acordo com a palavra de Deus, nós obedecemos. Se eles estão indo contra a palavra de Deus, nós não obedecemos. Mais do que isso, nós tomamos providências. Conversamos com eles para que eles se arrependam. Se eles não se arrependerem, tomamos as devidas providências. Porque pastor e presbítero também erra. E se eles são de Deus, eles vão reconhecer os seus erros. Agora, se eles não são de Deus, eles não vão reconhecer os seus erros. Concluindo aí a nossa lição, precisamos conhecer a palavra de Deus e segui-la em todos os momentos, pois ela é a única regra de fé e prática. Devemos utilizá-la para compreender se devemos ou não caminhar com os nossos líderes em alguma questão. Apenas as Sagradas Escrituras devem ser a base para nós e nossos líderes, e não nossas preferências. A consciência purificada pela palavra tornará as nossas atitudes justas e valiosas diante de Deus. O Espírito Santo de Deus age poderosamente no coração dos crentes, transformando motivações, pois, mediante a graça de Deus, podemos ser vencedores em relação ao nosso relacionamento com os líderes da igreja e podemos ajudá-los a vencer a corrida para a qual eles foram chamados. Aplicação da nossa lição. Há sim um modo certo de liderar e ele foi definido por Deus desde o início de tudo. Ele fez registrar a sua vontade para mostrá-la a nós. Usemos, pois, a palavra de Deus para liderar segundo a vontade de Deus, bem como aprender a nos submeter às nossas lideranças. Você que é líder tem seguido a Bíblia para habilitar-se nessa tarefa abençoadora que é zelar pela alma do seu povo? Você que é liderado se submete à palavra de Deus e aos seus líderes para a glória de Deus, ou para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida? Então, são palavras para reflexão. Os líderes devem cuidar da igreja, zelar da igreja para a glória de Deus. A igreja deve ouvir e obedecer aos seus líderes para a glória de Deus.
Então, essa obediência não é uma obediência cega. É uma obediência baseada, pautada pela palavra de Deus. E os líderes devem entender que tudo aquilo que eles fazem ou deixam de fazer, eles prestarão contas a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa lição ou nossa revista fala a respeito dos desigrejados. Todos os temas desta lição, dessa revista, tratam sobre os desigrejados. E muita gente abandona a igreja por causa de decepção com líderes. Saiba, seu pastor é ser humano. O conselho da sua igreja é formado por homens. Homens de Deus? Sim. Mas homens de Deus também são homens. Homens de Deus também erram. Moisés errou, Arão errou, Davi errou, Paulo errou, Pedro errou. Então todos nós erramos. Mas devemos entender que nós não somos inimigos, nós não somos adversários, nós estamos caminhando na mesma direção. A finalidade tanto dos líderes quanto da igreja é a mesma. Está decepcionado com a atitude do seu pastor? Está decepcionado com a atitude de alguém do conselho? Converse com ele. Diga o quanto você está triste com certa atitude. Paulo ele entendeu que ele foi injusto com João Marcos e posteriormente ele chamou novamente João Marcos. Pedro precisou ser chamado a atenção. Então, líderes também erram. Perceba, apóstolos erraram. Então, liderança também erra. Que Deus abençoe a sua vida. Meu desejo e minha oração é que seu pastor seja bênção na sua vida. Meu desejo e minha oração seja que você seja bênção na vida do seu pastor. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te louvamos pela vida dos nossos pastores, pela vida, Deus, dos nossos presbíteros, pela vida dos nossos diáconos. Ó Pai, que a relação entre a igreja e os seus líderes seja uma relação harmoniosa e que a glória de Deus, que a glória do Senhor possa ser manifestada através dessa relação. Abençoe, ó Deus, a vida dos nossos líderes. Nós colocamos, ó Deus, o nosso conselho, o conselho da Igreja do Boqueirão diante do Senhor, rogando que a tua boa mão seja sobre eles e que o Senhor os abençoe, direcionando, ó Deus, as suas decisões. Nós te pedimos, ó Pai, abençoe a tua igreja, dá-nos um domingo de descanso abençoado na tua presença. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco nesta manhã. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo de paz, que você tenha um domingo de descanso aí na presença do nosso Deus. Bom descanso a todos, Deus te abençoe.